Vamos passar a trabalhar com o microcontrolador ARM, mas antes de discutir seu funcionamento, iremos contextualizar sua relevância no mercado de semicondutores. Esta figura mostra a proporção das vendas de processadores destinados a diferentes finalidades. Processadores para computadores pessoais e servidores correspondem a 56% do mercado, com tendência de queda, ao passo que a venda de processadores para smartphones e sistemas embarcados tem aumentado. Tal alteração no perfil de consumo tem tido como consequência uma redução da participação da Intel no mercado, que se destaca pela fabricação de processadores para computadores pessoais, e um aumento da participação da ARM, que produz processadores principalmente destinados a smartphones e sistemas embarcados. Neste slide apresenta-se a divisão do mercado de IP Cores. IP Cores são basicamente projetos em semicondutor que são licenciados pelos desenvolvedores para serem usados por outras empresas. Podem ser processadores ou circuitos lógicos para interface ou circuitos para processamento digital de sinais e ainda outros. Nesta figura, observa-se a penetração dos processadores ARM no mercado de IP Cores, com domínio de aproximadamente 41%. Outros concorrentes são o ARC, produzido por Synopsys, Tensilica, produzido pela Cadence, e MIPS, produzido pela Wave Compute. Para reforçar a importância dos processadores ARC, veja que em 2018 a venda foi de 22,9 bilhões, com tendência de crescimento, sendo que, desde seu lançamento, foram vendidos mais de 150 bilhões de unidades. Deve-se observar que a ARM não fabrica o processador, ela vende o projeto do processador, ou IP Core, para fabricantes de semicondutores como NXP, Texas Instruments, ST Microelectronics e outros. A ARM recebe pela venda da licença de fabricação do processador das empresas de semicondutores, que vende seus circuitos integrados contendo ARM para empresas que usam estes circuitos integrados em seus produtos. Os fabricantes de circuitos integrados, além da licença, pagam royalty por cada circuito integrado vendido. Tal domínio do ARM no mercado de processadores para smartphones tem estimulado iniciativas como o RISC-V, que se constitui em projeto colaborativo que busca padronizar, de forma aberta, conjunto de instruções a serem implementados por diferentes fabricantes de semicondutores que se interessarem em produzir processadores que executem este conjunto de instruções. Com isso, objetiva-se aumentar a concorrência entre fornecedores de semicondutores que desenvolverão processadores para executar o mesmo conjunto de instruções, proporcionando redução de custos, devido à competição entre os fabricantes. Como também objetiva-se reduzir o custo de compiladores para converter programas para o mesmo conjunto de instruções e se encontrem amplamente utilizados pelo mercado dentro de um futuro próximo. A Fundação RISC, desde 2015, é quem gerencia o conjunto destas instruções, em colaboração a partir de 2018 com a Linux Foundation. Portanto, a ideia é que o RISC-V possa se contrapor ao ARM no mercado de processadores, assim como o Linux disputa com o Windows o mercado de sistemas operacionais para computadores pessoais. A ARM teve início com a fabricação de computadores para a BBC, que é uma empresa inglesa de radiodifusão, isso nos anos 80, e então com a produção de processadores para os mesmos. Nos anos 90, iniciou parceria com a Apple para produzir agendas eletrônicas, passou então a ser usado em smartphones e então em muitos outros sistemas embarcados. Os processadores Cortex da ARM possuem três perfis: A de Application Processors, R de Real-Time Processors e M de Microcontrollers. Os Cortex-A são processadores de alto desempenho para execução de sistemas operacionais, são utilizados, portanto, em smartphone. Os Cortex-R têm ótimo desempenho para aplicações em tempo real, mas utilizados em controladores de rede. E os Cortex-M são soluções de mais baixo custo e mais baixo consumo que são utilizados em sistemas embarcados. Esta figura mostra a linha do tempo versus a capacidade de processamento para situar comparativamente os diferentes processadores lançados pela ARM. Tem a linha Classic e os processadores Cortex. Nós vamos trabalhar na continuidade do curso com o processador Cortex M4, que foi lançado inicialmente em 2010. Os processadores ARM Cortex possuem arquitetura Harvard que permitem a execução de atividades em paralelo, melhorando seu desempenho. Os processadores Cortex vêm com um processador e um conjunto padrão de periféricos. É o controlador do sistema de interrupção,
timer do processador, sistema de mapeamento de memória e sistema de depuração. Na linha Classic, o processador é licenciado sem qualquer periférico, sendo estes incluídos por cada fabricante semicondutor. Isso faz com que haja uma redução da padronização, que por sua vez dificulta a criação de compiladores. Em relação à linha Classic, os processadores Cortex contam com as seguintes vantagens: menor latência e maior previsibilidade no atendimento de interrupções, melhor suporte para depuração, menor consumo e maior desempenho para o mesmo clock. Para se ter claro as vantagens de se utilizar microcontrolador ARM em vez de versão aprimorada do 8051 em um novo projeto, compara-se custo e performance de dois microcontroladores destas famílias, ambos fabricados pela Microchip. Esta coluna traz dados do processador baseado no 8051. Esta outra coluna traz dados do processador baseado na arquitetura Cortex M3. Ambos têm a mesma capacidade de memória de programa e recebem pulsos de clock de cristal externo com frequência de mesma ordem. A comparação de preço entre os dois processadores mostra que aquele com arquitetura baseada no 8051 custa mais que o dobro daquele com arquitetura ARM, sendo que o desempenho do processador com arquitetura ARM, em termos de DMIPS por MHz, é muito superior daquele baseado no 8051. Para melhor entender a comparação de performance, define-se aqui DMIPS, Dry Stone MIPS. A indústria adotou a máquina VAX 11/780 como referência de desempenho como máquina de 1 MIPS, 1 milhão de instruções por segundo. Portanto, 10 Dry Stone MIPS ou 10 DMIPS significa que o processador possui velocidade 10 vezes maior que a máquina VAX 11/780.